Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. Êxodo capítulo 3 diz: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo. Contudo, não era consumida pelas chamas. Então, pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então, o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor, e Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Tema da mensagem: a experiência sensorial. Queridos e amados irmãos, aqui Moisés vai ter um encontro com Deus, para dali ele ser enviado ao Egito em uma missão. E ali Deus vai se revelar para ele o seu nome, né? E o nome é um pouco meio estranho quando a gente ouve, né? Os nomes das pessoas são nomes, né, mais compreensivos de entender, né? Mas aqui Deus vai usar o verbo ser ligado ao verbo estar, ou eu sou o que sou. Em hebraico, bíblico antigo, Erie, Asher, Erie. Lembrando os irmãos que esse verbo não trabalha no presente, e sim na conjugação, pois ele só funciona no passado e no futuro. Então, em outras palavras, Deus está dizendo: eu serei o que serei. Então, lembrando os irmãos que Deus não está preso no espaço-tempo, ele é fora desse, né, do espaço-tempo, ou seja, para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro, ele é. Então, Deus está dizendo: eu era, eu sou e eu serei. Então, no sentido aí, Deus está dizendo: eu serei o que serei. A minha presença é contínua contigo, independente de tempo. Eu sempre estarei convosco. Ô glória! Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a experiência sensorial é o seguinte: os 5 sentidos do corpo humano: visão, olfato, audição, né? Tato e paladar. Esses são os 5 sentidos do corpo humano. Então ali, Moisés vai ter uma experiência sensorial. Deus está falando com ele. Ele está vendo a visão. Deus está falando, ele está ouvindo, né?
ele sente a presença de Deus, ele está sentindo, né? E ali, o sabor, né, é impressionante. É o gosto, né? Moisés gosta daquela visão. Ô, glória, né? Ele acha impressionante. Ele nunca viu aquilo na vida, né? Ele está sentindo a presença, ele está vendo. Ô, glória, ele está sentindo, com certeza, ele está sentindo também o aroma da presença de Deus, a unção, né? Experiência sensorial aí podemos entender como unção, presença de Deus, né? O aroma, o cheiro especial divino, ô glória, né? A audição de Moisés, ele está ouvindo Deus falar, a visão dele está nítida, ele está vendo aquela visão que ele nunca viu na vida, inédito, impressionante. Ele está sentindo a presença de Deus, né? Ele está gostando daquela presença em volta dele, ou seja, ali próximo. Isso é glorioso, irmão. Quando nós chegamos a atingir esse nível espiritual, essa experiência, isso é muito glorioso, né? Quando a gente chega a atingir esse nível espiritual de ouvir Deus na percepção espiritual, de sentir a sua presença, né? Aquela paz, né? Uma paz divina, espiritual. Isso é experiência sensorial. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Em algumas exposições bíblicas, que a gente chama de expositiva, podemos entender também várias passagens bíblicas e personagens que tiveram essa experiência sensorial. Talvez não como Moisés, mas, né, uma experiência em que eles também tiveram esse privilégio, vamos dizer assim, né? Ou seja, olha lá, Isaías havia ido no templo várias vezes, e quando o rei Uzias morreu, Isaías teve um encontro diferente. E a diferença aí é que ele estava dentro do templo, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Então veja, irmão, ali Isaías é tocado nos lábios, né? No lado, nos lábios, aqui, ali no sentido, né? No corpo humano, ali, por onde nós se alimentamos, falamos, sentimos o gosto do paladar do alimento, né? Ah, então, ali a função do serafim é o seguinte: ele traz uma brasa que tirara do altar. Isaías está ali. Ele está vivendo esse momento, essa experiência sensorial. Toca nos lábios dele e ele é purificado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vê o Senhor assentado no alto do sublime trono. E os serafins voando um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Ali, ele tem essa experiência sensorial. Glorificado seja o nome do Senhor. Samuel, um garoto, a serviço de Deus no templo, né? Por conta sua mãe havia prometido Samuel a Deus como voto. E ali ele está deitado e ele escuta uma voz. O seu sentido de audição escuta algo falando. Samuel, ele não entende a primeira vez. Na segunda, ele vai lá e acorda o sacerdote. Na terceira, o sacerdote diz na segunda para ele: olha, na terceira vez que a voz aparecer e falar, que a voz falar, você responde: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Fala. Olha lá. Experiência sensorial. Escuta. Ouviu? Fala que o teu servo ouve. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos,
No Antigo Testamento, Deus se manifestava, né, de uma forma extraordinária para os seus profetas, sacerdotes e reis, através de sonhos, visões e profecias, né? Sonhos, visões e por aí vai. E essa experiência sensorial, né, ao modo de eu ver, na atualidade, está deixando a desejar no sentido da pessoa em si. Nem todos, né, conseguem atingir esse nível, por conta que muitas das vezes, irmãos, a pessoa não tem tempo para Deus. Deus não mudou, Deus continua, né? Deus continua falando, Deus continua dando visões, Deus continua, né, comunicando com seus filhos, mas para nós atingir esse nível espiritual, precisamos desapegar das coisas do mundo, irmãos, se aproximar mais de Deus. Veja que Moisés se aproxima. Mesmo assim, Deus ainda fala: tira a sandália do teu pé. Ou seja, olha, Moisés, você está diante de uma divindade, de um Deus todo-poderoso e santo, e santo, e santo, né? Mas eu vou colocar um limite para você aí. Para aí. Ô, glória! Mas, irmãos, o apóstolo escreve: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Como que eu vou chegar até Deus? Isso depende de mim, irmãos. Depende da minha devoção, da minha obediência, né? Depende de eu cumprir os mandamentos de Deus. Depende, né, de eu mudar o meu comportamento, né? Da maneira de eu viver diante de Deus como nova criatura. Depende de tudo isso. Existe uma série de, né, coisas que eu preciso mudar. Depende da minha lealdade. Tem que ser leal com o meu pastor, leal com meus irmãos na igreja, né? Depende, né, da minha aproximação de Deus, até Deus. E aí, Deus vai começar a abrir o mundo espiritual para mim, através de percepção espiritual, discernimento, dons espirituais que desapareceram da igreja, né? No sentido de os dons hoje em dia tá raro, porque nem todos conseguem conquistar esses dons, por conta que deixa a desejar. Não estou falando aqui que nós somos santos, porque somos imperfeitos e Deus trabalha com pessoas imperfeitas, mas que nós tenhamos mais, né, compromisso com as coisas de Deus. Aí sim, a partir do momento que nós se posicionar de forma melhor diante de Deus, com um compromisso, né, certo, se aproximar mais dele, com o coração quebrantado, humilde, né, ser leal a ele, então os dons começarão a aparecer na nossa vida. Mas tem que ter uma renúncia radical. É isso, né? Tem que ter um processo espiritual muito bem construído, para nós poder, então, adquirir a experiência sensorial. Ô, glória, né? A dimensão espiritual, né? Para que nós possamos atingir ela, precisamos ter mais compromisso com Deus. Ou seja, esse mundo físico que nós vivemos é uma realidade, né? Nós observamos, vemos, sentimos, olhamos, falamos, mas existe uma realidade espiritual paralela a esse mundo físico que nós estamos nele, que a gente chama de mundo espiritual. É isso. Moisés está vendo aquela visão, ele está se aproximando, né? Ele está chegando até Deus. Ele nunca tinha visto aquilo. Aquilo para ele era impressionante. Durante toda a sua vida, algumas fases, né, que ele passou, aquilo para ele era inédito. É uma experiência que, né, poucos têm, né, irmãos?
mas que Moisés foi privilegiado ali. Ele teve uma experiência, então, né? Mas a Bíblia fala que, né, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como que Moisés atingiu isso daí? É porque ele, além de ser chamado por Deus, ele também passou por um processo gradativo até atingir esse nível. E esse processo, né, muitas vezes é doloroso, irmãos. É um processo difícil. Temos que abrir mão de muitas coisas que atrapalham nós ter um contato mais próximo de Deus. É aí que está o ponto-chave. É nós abrir mão daquilo que nos impede de se aproximar de Deus. Da realidade do mundo espiritual, que está paralelo com a nossa realidade física, nessa dimensão. Para que nós atravessamos esse portal de uma realidade física para a realidade espiritual, existe uma divisa. Então, essa divisa é o seguinte, né? Está entre eu e Deus. Ou seja, para me se aproximar de Deus e conseguir, né, ter mais contato com Ele, eu preciso abrir mão de muitas coisas, né? Muitas coisas que atrapalham. Aí sim. E quais as ferramentas? As ferramentas estão à nossa disposição. Basta nós querermos. Leitura das Escrituras, amar o próximo, que a gente entende como respeitar as pessoas, mudar o comportamento, deixar de ser arrogante, não invejar as pessoas, entende? É isso aí. Procurar orar mais, jejuar, é isso aí, né? Ter mais compromisso com oração, com jejum, não é mesmo? Equilibrar, ser equilibrado, né, nas coisas do dia a dia, separar um tempo para Deus, né? É isso aí. Procurar a melhor parte, como fez Maria, certo? Aí. É isso. Ouvir. Maria estava ouvindo as palavras de Jesus. Ela estava ouvindo. A experiência sensorial de Maria ali é o seguinte: ela está ouvindo os ensinamentos de Deus, né? Ela está ouvindo, escutando. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, dizendo ele para Marta, né? Irmã de Maria. Aí, tá vendo? Olha lá. A experiência sensorial começa ali, ao ouvir a palavra de Deus. E o que ela causa? O impacto, o efeito? Ela limpa o coração. Jesus disse: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus também é colírio para os nossos olhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus provoca um paladar, né? De gostar, né? E esse gosto é um gosto espiritual. Não é um gosto material de uma comida que a gente se alimenta todos os dias, café da manhã, janta, almoço. É um gosto espiritual, né? É ouvir Deus falar, é a visão direto nas coisas de Deus, entendeu? É sentir sua presença, não é mesmo? É sentir aquele aroma, aquele cheiro divino que começa a tomar conta do nosso ser. Ô, glória! É isso. É ter uma visão em Deus, nas coisas de Deus, uma visão futura espiritual na salvação, entende? É ouvir Deus falar, ter uma capacidade de ouvir Deus através da experiência sensorial, de sentir sua presença, de sentir o cheiro do amor incondicional de Deus, né? O aroma, né? Sentir gosto pelas coisas de Deus. É isso, irmãos. Por isso que Paulo fala: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha o nível espiritual do apóstolo Paulo. Tá vendo? Olha lá. É isso, irmãos. Exatamente. Então, né? Pense, né? Reflita. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Esta é a palavra da tarde.